primeira memória como criança foi estar presa com cintos em uma cadeira enquanto um dentista maligno arranca todos os meus dentes de uma forma dolorosa e sangrenta. Isso não é verdade. Mas desde pequena eu sempre tive um medo muito intenso por dentistas. Eu não sei exatamente o porquê, quero dizer, ir do dentista é um pouco estranho. Mas até como adulta eu tento entender o fato de que eu não estou em perigo nenhum e que eles só vão limpar a sujeira do meu dente que se acumulou nos últimos 6 meses. Se for pra ter medo, eu deveria ter medo do quão caro eles cobram. Mesmo sabendo disso, meu corpo treme incontrolavelmente quando eles fazem algo além de passar fio dental no meu dente. O que continua sendo assustador, porque eles são muito agressivos. Todas as memórias que eu tenho de quando eu ia no dentista quando eu era criança é basicamente eu chorando cachoeiras durante o processo. E daí eu ganhava um brinquedo da máquina de brinquedo deles porque eu me comportei bem. Só que tipo, você não engana ninguém, tá? Até eu sei que isso é papo furado. Não, eu ainda quero. Quando eu estava no 6º ano, meus pais decidiram tacar um aparelho nos meus dentes. Meus dentes eram retos, mas eu tinha uma janelinha entre um e o outro que me fazia parecer um pônei fofinho. Minha mãe marcou uma consulta com o ortodonto para conversar sobre todo o processo e lá ele nos disse que eu ainda tinha 5 dentes de leite e que eu deveria fazer com que eles caíssem antes de eu colocar o aparelho por razões óbvias. Eu tinha basicamente um mês para fazer com que todos esses dentes caíssem ou eles iriam arrancá-los à força. Uma ideia da qual eu obviamente não gostei. Pode imaginar que eles iriam ter que colocar agulhas na minha boca fez com que a minha motivação e o meu medo aumentasse de uma forma absurda. Eu ficava mexendo nesses dentes todos os dias desde aquela consulta. Alguns deles nem estavam moles ainda, então era basicamente uma corrida contra o tempo. Alguém tá a fim de brigar? Durante esse mês eu consegui arrancar 3 dentes sozinha. Mas não foi o suficiente, o que significa que a minha mãe ia ter que marcar aquele pesadelo de consulta onde eles iriam colocar agulhas horrendas na minha boca. Eu estava na sala, então eu consegui ouvir eles conversando, o que fez com que o meu estômago embrulhasse. E eu me senti petrificada em saber que o meu fim estava próximo. Eu pude ouvir eles conversando sobre as 1000 agulhas e os arames farpados. Aquele choque de realidade foi o suficiente para que eu conseguisse evoluir os meus poderes. Porque eu acho que depois de 2 horas depois que a minha mãe marcou a consulta, eu consegui tirar os outros 2 dentes. E ouvir a minha mãe ligar para desmarcar a consulta que ela tinha marcado há 2 horas atrás foi uma das melhores sensações de alívio que eu já senti. Ela também me deu $75 porque, segundo ela, eu salvei ela de gastar $500 com um dentista que iria arrancar os meus dentes. Uau! A fada do dente tem me fraudado por anos! Mas que final feliz para essa história. Jade não teve mais que se preocupar em fazer coisas assustadoras nos seus dentes e continuou a viver a sua vida feliz, indo no dentista apenas para fazer limpeza, sem ter que fazer procedimentos assustadores pelo resto de seus dias. Ela conseguiu arrumar o seu dente de pônei e o resto é história. Então, junho do ano passado, eu tive que tirar o meu dente do siso. Meus dentes do siso começaram a nascer e a jogar toda a sua agressividade pra cima dos meus outros dentes fofinhos já existentes. Minha mãe tinha a intenção de removê-los quando eu fizesse 18 anos, mas eu acho que ela esqueceu. E eu estava feliz com isso até que eles começaram a doer e serem chatos. Um deles começou a nascer pro lado, que fazia com que a minha gengiva me atrapalhasse na hora de comer. Então eu meio que era obrigada a comer só do lado esquerdo da boca durante 1 ano. Até que eu já tava de saco cheio e eu decidi que eu tinha que marcar a consulta pra poder arrancá-los fora. A consulta foi marcada pra 11 de junho e eu só passei o resto da semana completamente ansiosa. Antes da extração, eles marcaram uma reunião comigo pra discutir o que eles fariam e como eles fariam. Eles colocaram desses vídeos informacionais estilo anos 90 e tudo tava indo bem até a parte da sedação. No vídeo eles falavam que usavam um tipo de gás pra induzir a sedação e que te deixava sonolento e você não se lembraria de nada. Mas então a enfermeira pausou e disse: "A gente não faz isso aqui." E deixou o vídeo continuar. E então, eu vou ficar o tempo todo completamente consciente enquanto vocês arrancam os meus dentes? Responde a pergunta! Depois do vídeo, eu disse: então, tem um jeito de eu ficar semi-consciente nisso? A enfermeira me receitou um medicamento chamado Valium que me ajudaria a me acalmar, o que era um alívio, já que eu só queria não ficar consciente. Eu tomei ele e o dia chegou. Tô mó empolgada pra não ficar consciente. Minha colega e eu entramos no carro pra ela poder me levar no dentista e foi aí que a ficha começou a cair. Essa medicação não tá fazendo nada comigo e eu estou extremamente consciente.
Você tem algum clorofórmio? Aparentemente, Valium serve pra te deixar relaxado, mas você continua consciente e só meio que não liga pra nada. Mas até o tempo da enfermeira me chamar pra ir na cadeira, os meus nervos ainda estavam completamente descontrolados. Puramente consciente. Eu desesperadamente tentei perguntar pra enfermeira se eu podia tomar outro comprimido porque aquele não foi o suficiente, mas ela simplesmente disse que eu iria ficar bem. Ok. Eles me deitaram na cadeira, colocaram aquela coisa que abre sua boca, colocaram um óculos pra não machucar os meus olhinhos sensíveis e colocaram a primeira agulha na minha boca. E foi aí que eu não aguentei mais. Aquele medo incontrolável tava me sobrecarregando durante o dia todo. E foi naquele momento que eu desabei. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas e eu desesperadamente tentava não soltar aquele que você faz quando você desesperadamente está tentando não chorar, mas você precisa de ar, mas você respira demais. Eu fiquei me desculpando porque eu sabia que fisicamente eu não tava sentindo nenhuma dor insuportável. Eles nem tinham feito nada ainda, eu só tava sendo irracional. Mas a ideia de estar ali completamente consciente e presente era tão intensa que eu não tava mais aguentando. Eu não fiz isso, mas eu queria. Eu consegui me recompor depois de alguns minutos pra eles poderem continuar, mas o som deles cortando meu dente no meio e arrancando ele da gengiva. E só Deus sabe o que mais eles estavam fazendo, provavelmente brincando de jogo da velha com as agulhas. Era aterrorizante! Eu não sou do tipo de ter um medo irracional na maioria das vezes, então foi uma surpresa assustadora ter sentido um medo tão intenso e genuíno daquele jeito. Tipo, minha mente dizia que tava tudo bem, mas o meu corpo tava surtando. Aí minha mente ficou tipo, cara, relaxa. E meu corpo ficou tipo... De qualquer forma, tudo deu certo e depois de algumas horas eu já estava liberada pra voltar pra casa. Mas como eu não tava mais sedada, só com a boca um pouco adormecida, fora o inchaço, eu não tive que me preocupar muito com a recuperação. Então eu só fiquei de boa o resto do dia. A dentista me disse que eu poderia comer comidas normais e não só sopa, contanto que eu fosse cuidadosa. Eu encomendei uma tigela de smoothie e quando eu fui abrir pro cara, eu só notei depois que eu tinha literalmente sangue escorrendo pela minha boca. Por sorte, ele não chamou a polícia. Eu tava tentando ter 100% do meu foco pra não morder a minha língua, porque eu não tava sentindo ela na minha boca, então o risco era muito grande. O smoothie tinha algumas fatias de morango no topo dele, e você não percebe o quanto o som e a textura do morango lembra quando você morde a sua língua, até que você não sabe onde a sua língua tá e você não tá sentindo absolutamente nada. Isso é minha língua? Se eu tivesse que tirar meu dente do siso de novo, eu duvido que eu surtaria tanto desse jeito. A pior parte é não saber o que vai acontecer e não poder impedir isso. Mas depois é tipo... não foi tão ruim assim. Mas eu agradeço aos deuses misericordiosos que eu não preciso fazer isso de novo.